Olá, eu sou o Macorati e nós vamos continuar a criação da nossa aplicação Aspirante Core MVC aderente a Clean Architect. Nesta aula, nós vamos iniciar a configuração do projeto MVC, onde nós vamos fazer a criação do controlador para gerenciar as informações dos produtos. Assim, nesta aula, nós iremos criar o controlador, que eu vou chamar de Products Controller, na pasta Controllers. E na pasta Views nós vamos criar as views Index para exibir os produtos e Create para criar um novo produto. As demais views, que são as views Edit, Delete e Details, nós vamos criar na próxima semana. Nós temos que definir a configuração do mapeamento que nós fizemos usando o Automapper no projeto Application. E para isso eu vou criar uma pasta no projeto MVC chamada Mapping Config. Eu vou criar uma classe Automapper Config, onde eu vou definir a configuração do mapeamento que nós criamos no projeto Application. Depois nós vamos definir as configurações do Automapper no projeto Startup, e assim eu vou ter que incluir nesse projeto MVC uma referência à biblioteca Automapper Extensions Microsoft Dependency Injection. Essa classe aqui de configuração Automapper, eu vou mostrar o código dela a seguir. Então ela vai ser criada na pasta Mapping Config. Ela vai ser uma classe estática, onde eu vou criar um método de extensão chamado Add Automapper Configuration. Percebe que é estático, então eu tenho this aqui. Então ele é um método de extensão para Service Collection. Aqui, basicamente, eu estou verificando se esse serviço não é null e estou injetando aqui o mapeamento feito usando os perfis e permitindo dessa forma que o Automapper ele saiba em quais assemblers esses perfis foram definidos, chamando esse método de extensão aqui Add Automapper do iService Collection na inicialização do serviço. Então assim a minha aplicação MVC vai reconhecer esses mapeamentos que nós fizemos. E a seguir, na classe Startup, no método Configure Service, eu vou injetar o serviço, definindo aqui o Add Automapper Configuration, que é o meu método de extensão do iService Collection, por isso que eu estou podendo usá-lo aqui na minha instância de services, que é um iService Collection. Então eu vou abrir o projeto, criado no Visual Studio 2019, e aqui nós vamos tratar nessa aula com o projeto MVC. Ele é um projeto simples, onde nós temos um controlador Home Controller, né? Na pasta Views eu tenho as views aqui que está exibindo aqui o index do Home Controller, que é uma view bem simples. Então eu vou iniciar definindo a configuração do Automapper. Eu vou criar então uma pasta aqui no projeto MVC, que eu vou chamar de Mapping Config. E nessa pasta eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar Automapper Config. Essa classe que ela tem que ser estática, e aqui nessa classe eu vou definir um método de extensão onde eu estou mapeando, olha, deixa eu incluir as dependências aqui, Microsoft Station Dependency Injection, e aqui eu tenho que referenciar o Domain to View Model Mapping Profile, que está lá no projeto Application na pasta Mapping. Aqui para eu acessar esse Add Automapper, eu tenho que incluir a referência, né, à biblioteca Automapper Extensions. Então eu vou aqui, vou clicar com o botão direito sobre esse projeto, vou colocar aqui, Manage no Get Packages. Vou vir aqui em Browse, vou colocar aqui o nome da biblioteca que eu quero instalar, Automapper Extensions Microsoft Dependency Injection. Versão mais estável 8.1.0, vou instalar. Vou confirmar, ele instalou, então agora eu já posso, incluir aqui a referência a Add Automapper. Pronto, então agora as configurações do mapeamento que nós definimos aqui, em Mapping, tá vendo? Domain View Model Mapping Profile, vão ser reconhecidas aqui na minha aplicação MVC. Então eu estou mapeando, como eu já mostrei, o meu model para o meu View Model. Porque aqui na interface, no projeto MVC, eu não vou tratar com o meu model, eu vou tratar com a minha View Model, que foi definida aqui, Product View Model, onde nós definimos os Data Annotations. Então agora eu posso vir aqui no Startup e incluir aqui, o serviço que eu acabei de definir, que é usar o método de extensão que eu acabei de criar aqui, né? Que é o Add Configuration, Add Automapper Configuration. E aqui eu tenho que incluir uma referência a ele, tá na pasta Mapping Config. Pronto. Então agora as configurações já estão prontas para os meus serviços,
o serviço do Automapper. E agora, se eu executar esse projeto, ele vai me apresentar aqui a minha aplicação ASP.NET Core MVC, exibindo as informações usando o controlador Home Controller, olha, tá vendo? Onde nós já definimos o login, o registro. Então agora eu vou partir para a criação do meu controlador que vai gerenciar as informações do produto. Então para isso, eu vou vir aqui na pasta Controllers, eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção Add Controller. Aqui ó, ele me dá opções, olha, eu estou MVC Controller, eu posso ter controladores API também, ó. Então eu estou em MVC Controller, eu posso criar um controller vazio, um controller com as actions ou um controller com as views e com as actions usando o Framework Core. Eu vou criar ele vazio e aí nós vamos criar cada método action passo a passo. Então eu vou clicar em Add, ele vai abrir uma janela aqui e solicitar o nome do controlador. Eu vou chamar de Products Controller. Eu vou clicar em Add e você vai ver que ele criou aqui ó, o controlador na pasta Controller já com um método action padrão index e a classe Products Controller que era de controller. Então agora, antes de eu continuar com o controlador, eu vou aqui na pasta Views, eu vou no Layout, para mim acessar esse controlador, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o arquivo de Layout, onde ele tinha um link para Home Privacy exibindo o texto Privacy, e agora eu vou definir que ele vai me acessar o meu controlador Products, a minha Action Index, e aqui lá no menu eu vou exibir aqui ó, Products. Assim, quando eu executar o projeto, olha, eu vou executar, você vai ver, ele vai exibir na View agora o link para mim acessar os dados do produto, tá? Então agora eu posso acessar o Home e acessar os produtos. Então vamos continuar aqui no controlador. Então, Products Controller. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para mim acessar os dados do meu controlador, eu faço isso como? Eu faço isso aqui acessando o meu Product Server, através da interface. Aqui que estão os métodos, olha, onde eu estou acessando o repositório, onde eu estou injetando o Automapper e fazendo aqui o mapeamento e acessando o meu repositório. Então eu vou ter que usar esse serviço e ele já foi configurado, né? Ele já foi definido aqui, ó, no Dependency Injection, tá vendo? Ó? Eu tenho um serviço aqui já injetado do repositório e do serviço. Então aqui no controlador eu vou criar um construtor, eu dou setor, tab, e nesse construtor eu vou injetar a instância desse serviço. Então para isso eu vou definir aqui uma variável que eu vou chamar de iProductService, que é a minha interface que está lá ó, em Applications Interface. E aqui eu vou fazer a injeção desse serviço, que vai receber aqui um Product Service, e a seguir eu vou atribuir a injeção desse serviço à minha instância da minha interface. Então agora eu posso acessar e gerenciar os meus produtos usando aqui ó, o meu serviço. Então vamos começar com o método Action Index. Esse método aqui vai tratar o request HTTP GET. Então eu vou definir aqui ó, explicitamente que eu estou tratando uma requisição GET, que é usada para exibir dado. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu poderia vir aqui e já fazer assim, ó, posso var result igual, usar a instância do Product Server, Service, e vim aqui ó, get product e aqui retornar na view o resultado. Pronto, já poderia criar a view e exibir o resultado, que é aqui a minha coleção de produtos. Só que se eu ver aqui no Product Server, eu vou ver que o método que retorna os produtos, ó, ele é um método assíncrono. Então eu posso, lá no meu controlador, fazer uma chamada assíncrona. Eu só não vou fazer isso quando eu estiver removendo, atualizando ou adicionando produtos, porque aqui eu estou apenas alterando o estado, eu não estou fazendo uma busca de informações. Então eu vou voltar aqui no meu controlador e vou definir esse método como assíncrono. Então eu tenho que fazer assim, ó, eu dou um async, aqui eu tenho que dar um task, que é uma tarefa, e se eu estou usando o async aqui, eu tenho que usar o await. Como esse método é assíncrono, ele vai aceitar e vai retornar aqui os meus produtos em result, eu vou exibir na view. Então agora eu tenho que criar a view. Para isso eu vou clicar com o botão direito no método Action Index e vou dar Add View. Aqui eu vou selecionar ó, Razor View Empty, que é uma Razor View vazia, e vou aceitar o nome padrão que é Index CS HTML, que é o nome da minha action, tá vendo? Ó, Index
e a minha view index. Vou clicar em Add, ele criou aqui uma view vazia. Então aqui eu quero retornar uma lista de produtos. Então o meu model aqui, ó, vai ser um enumerable do meu Product View Model. Então percebe que eu estou trabalhando aqui com a View Model. A seguir eu vou definir uma View Data aqui, apenas para definir um título, gerenciamento de produtos. Vou definir um estilo aqui, que eu vou estar usando os recursos do Bootstrap. E agora vou colocar uma div para exibir o título e exibir uma linha. E a seguir eu vou definir o código, que é um código de marcação, e eu vou explicar ele passo a passo para você. Eu vou colocar aqui, ó. Inicialmente, eu estou definindo aqui, ó, uma linha. Aqui eu estou usando o Bootstrap, né? Ó, eu estou usando aqui um botão azul, onde eu estou definindo aqui o meu método Action Create, que eu vou criar a seguir. E aqui eu tenho um título Register New e o texto Register New. Então agora eu vou exibir as informações dos meus produtos. Então para isso eu vou definir aqui uma tabela HTML. Então eu vou fazer isso passo a passo. Então eu vou colocar o head até aqui, ó. Então eu estou definindo um panel, uma tabela. Aí que eu estou definindo o cabeçalho, eu vou exibir o texto das colunas, nome, descrição e preço. Então aqui no T-Head é o cabeçalho. A seguir eu vou no T-Body e vou definir o restante da minha tabela. Ó, o cabeçalho, e aqui no corpo eu vou dar um for each, porque eu estou recebendo aqui uma lista, né, de produtos. Então para cada item que eu receber, eu vou exibir o nome, a descrição e o preço. E aqui eu estou definindo algumas actions para editar, para exibir os detalhes e para deletar, que eu vou criar na aula da próxima semana. Então aqui eu estou usando, ó, o Bootstrap para aplicar uma decoração nos buttons, estou definindo o texto, edit, details e delete, e aqui eu estou da mesma forma definindo um botão aqui para registrar as informações. Então agora se eu executar o meu projeto, eu acessar o link de produtos, a View Index vai exibir as informações dos produtos. Quer ver? Olha, ó, perceba que quando eu coloco em Product, ele vai dar um HTTP GET e vai chamar um método index do controlador, método Action Index, que vai acionar a View Index. E olha aqui, ó, ele já está exibindo todos os meus produtos. Aqui era um teste que eu estava fazendo, ó, tá um caderno, borracha, estojo. Tá aqui, ó, eu vou abrir aqui o banco de dados, vou mandar ele exibir aqui, ó, todos os produtos. Ó. Então eu vou excluir aqui, ó, a caneta, vou mandar ele excluir. Então eu abri o SQL Server Manejamento Studio e estou excluindo os dados do banco de dados. Agora eu só tenho caderno, borracha e estojo. Então se eu retornar aqui, ó, eu mandar ele atualizar, ó, caderno, borracha e estojo. Então tá indo lá no banco de dados mesmo. Aqui se você quiser exibir aqui o valor da moeda local, basta você vir aqui na View Model. Vamos parar aqui o nosso projeto, vamos vir aqui aonde eu defini a View Model, né, ó. E aqui, ó, eu vou definir um Data Annotation, ó, Display Formata, Data Formata String, ó. Ele vai exibir na moeda local com 2 casas decimais. Então agora se eu executar, você vai ver que ele vai exibir lá a moeda com o símbolo do real na frente, que é ó, localização aqui do meu Windows. Ó, Products, olha aqui, ó. Então assim a exibição dos produtos já está concluída. Eu agora vou criar um método Action, vou parar aqui o meu projeto, vou voltar ao controlador e vou criar o método Action Create para criar um novo produto. Então na verdade nós vamos ter que criar 2 métodos Create, um para o Get, que vai exibir a página. Então eu vou já criá-lo aqui, ó. Ele é bem simples. Então ó, o método Action Create, ele vai exibir a página, ele é um get. Então ele vai apresentar a página do formulário para o usuário. Quando o usuário digitar as informações e clicar em Submit, ele vai postar. Então eu preciso criar um outro método que é o HTTP Post do Create. E eu já vou definir ele aqui e vou explicar para você esse código que foi criado aqui. Então aqui, ó, eu tenho o get e o post do Create. Aqui vai apresentar os dados. Aqui quando eu postar, eu tenho que tomar alguns cuidados. O primeiro dele é usar o atributo Validate Anti-Forgery Token para evitar ataque CSRF, que significa Cross-Site Request Forgery, ou seja, falsificação de solicitação entre sites. Esse CSRF, ele funciona assim, ele explora a confiança que um website tem do navegador do usuário e faz um ataque transmitindo um comando não autorizado. Então isso aqui ele vai enviar junto com o request um identificador. Só vai ser válido se ele vier junto com o request. Aqui eu tenho que incluir uma referência ao meu Product View Model. Observe que eu estou trabalhando sempre com a minha View Model. E o binding aqui, ó, é uma outra forma de eu permitir que eu só quero receber essas informações no request. Por padrão,
O Model Binding da ASP.NET Core já faz isso. Aqui eu só coloquei para mostrar que, por exemplo, se eu não quisesse receber o preço, eu excluía ele da lista, eu só ia receber o ID, o nome e a description. O que viesse fora disso, ele não vai aceitar. Então, se alguém tentar injetar no request algum dado, ele não aceita, só vai aceitar esses aqui, ó, que faz parte do meu Product View Model. Aqui, a primeira coisa que eu estou fazendo é validando o modelo. Então, eu estou verificando a validade do Model State, que deve ser feita toda vez que um formulário for enviado. Então, o Model State ele tem dois propósitos: armazenar o valor submetido ao servidor e armazenar os erros de validação com os valores. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Se o modelo for válido, então que significa que os dados vieram corretos. Então, eu adiciono o produto e redireciono para a Action Index, que vai me exibir a View Index. Caso contrário, eu exibo as informações do produto com os erros. É assim que funciona. Então, vamos criar a View Create. Vou clicar com o botão direito, vou dar Add View, Razor View Empty, vou dar um Add. Aqui, ó, eu tenho que informar o nome da View, que tem que ser Create, é o mesmo nome da Action. Tem que ser o mesmo nome da Action, porque aqui eu não estou definindo um nome específico. Então ele vai, por padrão, procurar pelo o nome da View, tem que ser o mesmo nome do método Action. Create. Então eu vou clicar em Add, ele vai criar aqui. Aqui eu vou copiar e colar e eu vou explicar, porque é um código HTML, código de marcação, e aqui, ó, é um formulário básico. Isso aqui você pode gerar, eu vou mostrar depois como você pode gerar automaticamente. Então aqui, ó, tá o meu model. Note que aqui, como eu vou registrar um produto, eu não tenho uma lista, eu não tenho mais o enumerable, eu tenho só aqui o meu Product View Model. Aqui é o título, né? E aqui, ó, é o meu formulário, que quando for postado, vai acionar um método HTTP post do create, ó, da action create. Aqui, ó, eu estou usando a notação da view component, o validation summary da ASP.NET Core MVC. Então aqui, ó, eu estou exibindo o nome e aqui eu vou receber a informação do usuário e estou fazendo a validação. Estou fazendo isso para nome, para descrição e para o preço. E aqui eu tenho um botão de sucesso para submeter, né, um botão para submeter o formulário. E aqui para retornar para o método Action Index. Então agora, se eu executar esse projeto, você vai ver que eu vou poder criar novos produtos agora. Olha, vamos lá. Então vamos aqui em Products, vou clicar aqui, ó, Register New. Olha lá, ó, produto. Vamos tentar postar o formulário sem informar os dados, ó. Clicar em Create, tá vendo? Ó, ele informa um alerta aqui, ó. De onde está vindo isso aqui? Isso aqui está vindo aqui, ó, da minha Data Annotations. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou tentar informar um nome com 2 caracteres. Olha lá, ó. The file name must be a string or array type with a minimum length of 3. Por quê? Porque eu defini aqui, ó, tamanho mínimo 3. Mesma coisa aqui na descrição. E ó, e o range aqui no preço. Então quer ver, ó? Se eu colocar aqui, ó, 2 caracteres e colocar 0 aqui, ó, ele vai falar, ó, que aqui eu tenho que ter 5 caracteres no mínimo e aqui o preço tem que estar entre 1 e 999, porque nós definimos isso no Data Annotations. Então vou criar aqui uma caneta, vou colocar aqui, descrição, caneta esferográfica azul e vou colocar um preço, vou colocar aqui, ó, 3,45. Vou mandar criar. Quando eu clicar aqui, ó, ele já criou e já exibe aqui para mim, tá vendo? Ó, as informações da caneta. Eu posso retornar para a lista, ó, back to list. Então assim nós já criamos o método Action Index, que exibe a lista de produtos, e o Create, que permite criar um novo produto como nós fizemos aqui. Então na próxima semana nós vamos concluir aqui os demais métodos Actions do controlador, criando os métodos Actions e as respectivas views. Até lá!